1. A história tem um modo de se repetir, desdobrando-se desde o seu Gênesis até a sua revelação. Nos deparamos com esse padrão recorrente nas páginas das Escrituras, onde certas figuras bíblicas e eventos históricos fornecem vislumbres do que está por vir. Hoje, embarcamos em uma jornada através da tapeçaria da história, conectando os pontos entre a profecia bíblica e a paisagem global atual. Ao mergulharmos neste sermão, devemos reconhecer que a globalização, uma força que remodela nosso mundo, tem o potencial de nos aproximar do cumprimento das profecias bíblicas, especialmente aquelas relacionadas ao Anticristo. Nossa exploração começa com uma figura do livro de Gênesis, Nimrod. Descrito como um poderoso caçador e construtor de cidades, Nimrod tem sido associado à rebelião contra Deus. Embora não explicitamente rotulado como um anticristo na Bíblia, os paralelos entre a desobediência de Nimrod e o espírito do anticristo são intrigantes. Sua tentativa de construir uma cidade e uma torre para fazer um nome para si mesmo desafia o plano divino de Deus. Ao olharmos para a história com olhos de fé, percebemos que ela não é apenas uma sequência de eventos aleatórios. Ela se desenrola como um tecido ricamente entrelaçado, onde cada fio tem seu propósito sob a mão do grande tecelão, que é Deus. Dentro desse grande panorama, vemos figuras e acontecimentos que, à primeira vista, podem parecer distantes da nossa realidade, mas que, na verdade, espelham de forma surpreendente os dias atuais. Vamos começar com Nimrod, essa figura que nos chega lá do começo, do livro de Gênesis. Imagine só, um homem poderoso, um construtor de cidades e caçador destemido, mas cuja ambição o levou a desafiar diretamente a Deus. Ele queria construir uma torre que alcançasse os céus, não por um desejo sincero de estar mais perto do Criador, mas para fazer um nome para si mesmo, para marcar sua própria grandeza acima de tudo e de todos, inclusive de Deus. Soa familiar, não é? Quantas vezes vemos hoje pessoas buscando construir suas próprias torres, buscando no poder, no status ou na riqueza, um meio de se afirmarem perante os outros e, às vezes, até mesmo perante Deus. Esse espírito de rebelião, essa tentativa de desafiar a ordem divina e estabelecer a própria grandeza, não acabou com Nimrod. Ele ressoa ao longo da história, refletindo-se em diversas figuras e impérios que tentaram, de uma forma ou de outra, replicar essa mesma ambição. Mas, como sabemos, o plano de Deus não pode ser frustrado. Em Babel, Deus confundiu as línguas dos homens, dispersando-os por toda a terra, um lembrete claro de que a unidade humana, sob a pretensão de desafiar o divino, está fadada ao fracasso. Agora, trazendo essa reflexão para os nossos dias, vemos como a globalização tem nos trazido para mais perto do que nunca. A ideia de construir pontes, de unir as pessoas, é nobre, mas, se essa união ignora ou desafia a soberania de Deus, se busca elevar o humano acima do Criador, então estamos seguindo os mesmos passos de Nimrod, ainda que com tecnologia e métodos modernos. A história nos ensina, e a Bíblia confirma, que qualquer tentativa de grandeza que não esteja alinhada com a vontade divina é vã. Mas aqui vem a boa notícia, a esperança que a Bíblia nos dá. Deus tem um plano para a humanidade, um plano de salvação e redenção. Ele usa até mesmo os nossos erros e desvios para tecer a história da salvação. Assim como no tempo de Nimrod, onde a dispersão dos povos acabou por espalhar a humanidade pelo mundo, Deus use-a todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto observamos o mundo ao nosso redor, com seus desafios e tentações, lembremo-nos de que estamos inseridos numa história maior, uma história guiada pela mão de Deus. Que possamos buscar estar alinhados com o seu propósito, construindo não para a nossa própria glória, mas para a glória dele. Que as nossas torres sejam de oração, de fé, de amor ao próximo, refletindo a luz do nosso Criador neste mundo. 2. Avançando no tempo, encontramos Antíoco IV Epifânio, uma figura histórica do século II a.C. Embora não seja um personagem bíblico, suas ações e perseguição,
Aos judeus, incluindo a profanação do templo em Jerusalém, tem semelhanças com os atos previstos do Anticristo. Esses ecos históricos nos lembram que a história tem uma maneira de se repetir, com indivíduos e eventos prenunciando o que está por vir. O coração de nossa discussão reside na interseção da globalização e da profecia bíblica. A globalização é o processo de integração das sociedades, povos e governos, com o objetivo de influenciar as interações internacionais. Avanços na medicina, comunicação e educação, impulsionados por desenvolvimentos na ciência e tecnologia, desempenham um papel significativo na realização da unidade global. No entanto, esses mesmos desenvolvimentos também estão nos empurrando mais perto da realização das profecias bíblicas. Meus queridos, quando olhamos para Antíoco IV Epifânio, vemos mais do que apenas um rei que passou. Vemos alguém que, de certo modo, nos dá uma prévia de desafios muito maiores que viriam a se apresentar para o povo de Deus. Esse homem, que subiu ao poder no século II a.C., deixou sua marca na história, não pela bondade ou justiça, mas por atos de grande maldade, especialmente contra os fiéis da época. E vejam só, ele não apenas perseguiu os que se mantinham firmes na fé, mas chegou a profanar o templo em Jerusalém, um lugar sagrado onde o povo se encontrava com Deus. Ele introduziu práticas pagãs no coração da adoração ao Senhor, tentando apagar a luz da verdade que o povo de Deus carregava. Isso, meus irmãos e irmãs, foi um grande golpe para aqueles que viviam pela fé naquela época. Mas o mais impressionante é como essa história ecoa através dos tempos, nos lembrando de que, em todas as épocas, haverá aqueles que tentarão desafiar a fé pura e verdadeira. Mas por que falamos de Antíoco hoje? Porque assim como ele prenunciou desafios do passado, também nos alerta para o que podemos enfrentar no presente e no futuro. Em um mundo cada vez mais conectado pela globalização, as ideias se espalham rápido, meus irmãos, e nem todas essas ideias são luz. Muitas são trevas tentando se passar por luz. A globalização, esse fenômeno que nos traz tantas facilidades e conhecimentos, também pode ser um caminho pelo qual desafios à nossa fé podem se espalhar e tentar profanar nossos templos modernos, nossos corações e nossas comunidades. Mas aqui está a nossa esperança e a nossa força. Assim como o povo de Deus resistiu nos dias de Antíoco, através da fé e da dedicação ao Senhor, nós também podemos resistir. A história nos ensina que, por mais que tentem nos desafiar, a verdade de Deus permanece inabalável. A profecia bíblica, entrelaçada com a história, não só nos alerta sobre o que está por vir, mas também nos garante que, no final, Deus sempre prevalece. Então, enquanto navegamos neste mundo globalizado, lembramos dos desafios que Antíoco IV Epifânio representa, mas também nos firmamos na certeza de que nossa fé, que nos conecta não só uns aos outros, mas ao próprio Deus, é a nossa maior defesa. Que possamos, então, manter nossos corações como templos sagrados, onde a luz de Deus resida e brilhe, iluminando as trevas que possam tentar invadir. 3. Inicialmente, quando os esforços para alcançar a integração internacional foram iniciados, o mundo os acolheu como soluções duradouras para os desafios globais de segurança econômica e comunicação. De uma perspectiva cristã, pode-se discernir como a globalização pode ser vista como um caminho que leva ao domínio e reinado do Anticristo, que é profetizado para trazer uma ordem mundial unificada e um governo, conforme previsto na Bíblia. A primeira tentativa registrada de globalização nas Escrituras pode ser encontrada em Gênesis 11, versículos 3 a 4, que afirma: "E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E tinham tijolo em lugar de pedra, e betume em lugar de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." No entanto, esse empreendimento contradizia o comando de Deus para a humanidade de multiplicar e subjugar a terra, levando a um conflito com o plano de Deus. E tinham tijolo em lugar de pedra, e betume em lugar de argamassa. Então disseram,
Vamos construir para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. Vejam só, meus irmãos, como desde cedo na história da humanidade, o desejo de unificar-se sob propósitos humanos, deixando de lado as orientações divinas, já se fazia presente. A construção da Torre de Babel não era apenas um feito arquitetônico, era uma declaração de independência de Deus, um sinal de que o homem queria alcançar os céus com suas próprias mãos, sem a ajuda ou aprovação do Criador. Mas, como bem sabemos, Deus viu essa tentativa de autoafirmação e interveio, não porque ele se sentisse ameaçado longe disso, mas porque conhecia os corações dos homens e sabia que tal unificação, feita à margem de sua vontade, só levaria a humanidade a mais confusão e afastamento dele. Então, ele confundiu suas línguas, e o que era para ser um símbolo de união, tornou-se motivo de dispersão. Agora, trazendo isso para os nossos dias, percebemos que a globalização, embora traga muitos benefícios, como a facilidade de comunicação e a integração econômica, também carrega em si certos perigos. Ela pode, sem que percebamos, nos levar a construir novas torres de Babel, onde procuramos soluções humanas para problemas que, no fundo, são espirituais. O desejo de uma ordem mundial unificada, um governo global, pode parecer atraente, especialmente diante dos desafios complexos que enfrentamos. Mas, como seguidores de Cristo, somos chamados a lembrar que nossa verdadeira cidadania está nos céus, e nossa esperança não se encontra nas soluções humanas, mas na promessa divina. O anticristo, profetizado para trazer uma falsa paz e uma ordem mundial unificada, se aproveitará dessa nossa tendência de buscar soluções fora de Deus. Ele prometerá resolver todos os problemas, unir todos sob uma mesma bandeira, mas no fim, sabemos que isso estará a serviço de seus próprios objetivos sombrios. Portanto, meus amados, enquanto navegamos nesta era de globalização, mantenhamos nossos corações e mentes firmes em Deus. Vamos usar as ferramentas e oportunidades que a globalização nos oferece, sim, mas sempre lembrando de colocar Deus à frente de todas as nossas decisões, lembrando que, no fim, é Ele quem tem o plano perfeito para a humanidade, e que, assim como confundiu as línguas em Babel, Ele tem o poder de intervir e guiar seu povo para a verdadeira unidade, que se encontra somente em Cristo Jesus. 4. Outra forma histórica de globalização evidente nas Escrituras é a prática de subjugação. Os assírios eram conhecidos por conquistar nações e afirmar sua autoridade sobre elas por meio da guerra, tortura e escravidão. Era evidente que eles tinham ambições de conquista global. Adicionalmente, o sonho do rei Nabucodonosor, conforme descrito no capítulo 2 de Daniel, apresentava vários impérios, refletindo tentativas de estabelecer um governo mundial único. A prática de Nabucodonosor de realocar povos conquistados para terras estrangeiras e importar novos estrangeiros para seu domínio visava suprimir rebeliões e tentativas de golpe, indicando ainda mais sua visão de um império mundial final. Este quinto império mundial ainda está por vir. Nabucodonosor, em seu sonho, viu uma grande estátua, cada parte feita de um material diferente, representando impérios que viriam a dominar a terra. Este sonho, interpretado pelo profeta Daniel, revelou não apenas o destino imediato do reino de Nabucodonosor, mas também uma visão profética dos reinos que viriam a existir, culminando num futuro reino que nunca seria destruído. O interessante aqui, meus irmãos, é que Deus, através desse sonho, estava mostrando a sucessão de impérios e o desejo humano constante de unificação e poder, que muitas vezes se afasta dos princípios divinos. Os assírios, como bem destacado, não eram conhecidos pela sua misericórdia, mas sim pela sua crueldade e domínio ferrenho sobre as nações conquistadas. Eles buscavam impor sua cultura, sua língua e seus deuses sobre os povos subjugados, numa tentativa de globalização através da conquista e da assimilação forçada. Este é um padrão que se repete na história humana: o desejo de expandir,
conquistar e unificar sob uma única bandeira, muitas vezes à custa da liberdade e da identidade dos outros povos. E aí, meus queridos, é onde encontramos uma lição importante. Enquanto os impérios humanos buscam estabelecer seu domínio através da força, Deus estabelece seu reino através do amor, da justiça e da verdade. O reino de Deus não é como os impérios deste mundo, que se levantam pela conquista e se mantêm pelo medo. O reino de Deus se espalha no coração das pessoas, transformando vidas, restaurando esperanças e unindo-nos sob a bandeira do amor divino. Portanto, quando olhamos para essas tentativas humanas de globalização, seja pela subjugação ou pela unificação sob sistemas humanos falhos, somos lembrados de que nossa verdadeira aliança deve ser com o reino de Deus, um reino que não é deste mundo, mas que está presente em meio a nós, no amor ao próximo, na justiça que defendemos e na verdade que proclamamos. Vejam, não estou dizendo que não devemos buscar melhorar nosso mundo. Devemos sim lutar por justiça, paz e harmonia entre os povos. Mas nossa luta deve ser guiada pelos princípios do reino de Deus, não pelas ambições de poder e domínio que tantas vezes mancharam a história humana. Como seguidores de Cristo, nosso papel é ser luz nesse mundo, refletindo o amor de Deus e proclamando a esperança que temos nele, um reino eterno, fundamentado na justiça e no amor, onde todos são bem-vindos e onde a paz verdadeira reina. Que possamos, então, viver de tal maneira que nosso testemunho aponte sempre para esse reino, para a glória de Deus. 5. A globalização é um fenômeno complexo com implicações tanto positivas quanto potencialmente preocupantes, especialmente quando vistas através da lente da profecia bíblica e eventos históricos conforme retratados nas Escrituras. A Bíblia profetiza a vinda do Anticristo, que liderará um mundo unido. Ele é frequentemente referido como a besta no livro do Apocalipse, enquanto a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses o identifica como o iníquo. Em Apocalipse 13, versículos 1, 15 a 17, está escrito: E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A realidade é que nossa sociedade está cada vez mais interconectada e integrada, o que se alinha com a profecia bíblica. Olha só, meus queridos, a globalização realmente nos trouxe mais perto do que nunca, né? Podemos conversar com alguém do outro lado do mundo com um clique, compartilhar conhecimentos e até mesmo ajudar aqueles em necessidade de formas que nossos avós nem poderiam imaginar. Mas, como a Bíblia nos avisa, tudo isso também tem um lado que precisa ser olhado com cuidado. Vamos refletir um pouco sobre o que foi dito em Apocalipse. Quando João fala da besta que sobe do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, ele está nos dando uma imagem bem forte de poder e domínio que vão além das fronteiras e culturas. E essa parte que fala que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, meus irmãos, é algo para a gente ficar de olho. Num mundo tão conectado, as ideias e influências se espalham rapidinho e nem todas são do bem. E quando a gente lê que faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, é um lembrete de que o Anticristo vai tentar unir todo mundo sob o controle dele, não deixando ninguém de fora. Isso nos mostra o quanto precisamos estar firmes na nossa fé, porque em meio a tanta tecnologia e facilidade, pode ser fácil se perder e esquecer de quem a gente realmente deve seguir. Agora, não estou dizendo que a tecnologia é ruim, longe disso. Ela ajuda a gente de muitas maneiras. Mas como tudo na vida, precisa ser usada com sabedoria e discernimento. Precisamos nos perguntar: isso está me aproximando de Deus ou me afastando dele?
Estou usando isso para espalhar amor, verdade e justiça, ou só para me beneficiar? É aqui que a nossa fé e os ensinamentos da Bíblia entram, como uma bússola para nos guiar. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é como a gente vive a nossa fé no dia a dia, como a gente trata o próximo e como a gente se mantém fiel ao Senhor, em meio a um mundo que, às vezes, parece querer ir na direção oposta. 6. As viagens tornaram-se mais fáceis do que nunca, permitindo que as pessoas viajem de qualquer parte do mundo para outra em menos de 48 horas. A comunicação é outro exemplo. Enquanto você ouve este sermão, milhares, possivelmente milhões de cristãos em todo o mundo estão ouvindo a mesma mensagem, independentemente de sua localização, seja em um estado diferente, cidade, país ou continente. Muitas vezes, tomamos essa conectividade global como garantida, mas era inconcebível há 200 anos. À medida que a tecnologia avança, testemunhamos o cumprimento da profecia bíblica de forma mais clara. Considere Apocalipse 11, versículo 9, onde os 2 testemunhas são mortos pela besta que emerge do abismo. Apocalipse 11, versículo 9 afirma: durante 3 dias e meio, pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos verão os corpos deles e recusarão que sejam sepultados. No passado, as pessoas questionavam como esse versículo poderia ser factível, duvidando que o mundo inteiro pudesse testemunhar um evento simultaneamente. No entanto, com os avanços tecnológicos, televisões e dispositivos portáteis permitem que as pessoas acompanhem eventos globais em tempo real. E vejam só, irmãos e irmãs, como a palavra de Deus é viva e atual. Quando João escreveu essas palavras em Apocalipse, imagina se alguém daquela época poderia sonhar com a realidade que vivemos hoje? Uma época em que, com um pequeno aparelho na palma da mão, podemos ver acontecimentos do outro lado do mundo, ao vivo, como se estivéssemos lá. Isso era algo inimaginável, um verdadeiro milagre aos olhos deles. Mas para nós, muitas vezes não passa de mais um dia comum. Isso me faz pensar, meus queridos, sobre como muitas vezes podemos tomar como garantidas as bênçãos e os sinais que Deus coloca em nosso caminho. Como esses avanços tecnológicos, que permitem que a palavra de Deus seja compartilhada com todos os cantos do mundo, são na verdade parte do plano divino se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Mas precisamos ficar atentos, viu? Porque assim como essas maravilhas tecnológicas podem ser usadas para o bem, para espalhar o amor e a mensagem de salvação de Jesus Cristo, elas também podem ser um campo fértil para as distrações e enganos que tentam nos afastar do caminho do Senhor. É aí que a sabedoria e o discernimento que vem de Deus se tornam essenciais. Precisamos usar essas ferramentas com a intenção de glorificar a Deus, de fortalecer nossa fé e ajudar o próximo, não para nos perdermos em um mar de informações e entretenimentos que nada acrescentam à nossa vida espiritual. Portanto, meus irmãos, enquanto desfrutamos dessa incrível capacidade de nos conectar com o mundo, que possamos sempre nos lembrar do propósito maior por trás de tudo isso. Que cada like, cada compartilhamento, cada vídeo, seja uma semente de esperança e fé plantada nesse vasto campo digital, e que, acima de tudo, possamos usar essa conectividade para nos aproximar mais de Deus e uns dos outros, formando uma verdadeira comunidade global de crentes, unidos não por cabos e sinais de Wi-Fi, mas pelo amor de Cristo que nos une. E nunca se esqueçam, queridos, que por mais avançada que seja a tecnologia, nada substitui o calor de uma comunidade presencial, o abraço fraterno, a oração compartilhada. Que possamos valorizar esses momentos tão preciosos, tanto quanto valorizamos as facilidades que a tecnologia nos traz. Vamos juntos, firmes na fé, usar todas as ferramentas que Deus nos deu para construir seu reino aqui na terra, até que ele venha. 7. O que era uma vez implausível há 200 anos, é agora possível hoje. Portanto, não é difícil acreditar que por 3 dias e meio, pessoas de quase todas as tribos, línguas e nações testemunharão os corpos das 2 testemunhas. O anticristo é profetizado para governar sobre todas as nações.
e podemos observar que as nações estão se movendo em direção a uma maior unidade. Por exemplo, a formação das Nações Unidas e da União Europeia é vista por muitos como um desenvolvimento significativo relacionado à profecia bíblica do fim dos tempos. Embora essas uniões não sejam explicitamente nomeadas na Bíblia, elas parecem ser sugeridas simbolicamente em profecias, como em Apocalipse 13, Daniel 7, versículos 6 a 24 e Daniel 2, versículos 40 e 1 a 42. Ah, meus irmãos, quando paramos para pensar sobre como as coisas mudaram, como o mundo se tornou pequeno graças à tecnologia e à comunicação, dá até um nó na cabeça, não é mesmo? O que era inimaginável para nossos antepassados hoje faz parte do nosso cotidiano. Mas essa aproximação toda traz consigo não só coisas boas, como também alguns desafios bem grandes. Olhando para as profecias bíblicas, como essas menções no livro de Apocalipse e em Daniel, a gente começa a ver um padrão, uma espécie de alerta para nós, crentes. A formação de grandes blocos e uniões entre nações, algo que pode parecer positivo à primeira vista, por promover a paz e a cooperação, também pode ser um sinal dos tempos que estamos vivendo, tempos que antecedem a vinda do Anticristo. Mas calma lá, isso não significa que a gente deve ver maldade em tudo que é união ou cooperação internacional, não é isso. O que a palavra de Deus nos ensina é a ter discernimento, a entender os tempos em que estamos, para não sermos pegos de surpresa. Porque no fim das contas, a verdadeira união que buscamos, a união que realmente importa, é aquela sob o senhorio de Jesus Cristo. Então, quando a gente ouve falar da União Europeia, das Nações Unidas, ou de qualquer outra forma de união global, vamos lembrar de orar. Orar para que Deus nos dê sabedoria para entender seus planos e discernimento, para saber como agir em cada situação. Vamos também lembrar de manter nossa fé firme, sabendo que, independentemente do que aconteça neste mundo, o nosso Deus está no controle de tudo. E é interessante como, mesmo diante de todas essas mudanças e desafios, a missão da igreja permanece a mesma: amar ao próximo, espalhar o Evangelho e ser luz num mundo muitas vezes escuro. A forma como fazemos isso pode mudar com o tempo, adaptando-se às novas realidades e tecnologias, mas o coração da mensagem é o mesmo desde os tempos de Jesus. 8. A profecia bíblica está se desdobrando diante de nossos olhos. Por exemplo, a introdução da marca da besta. Para implementar seu sistema, o anticristo precisará monitorar indivíduos em larga escala, e uma tecnologia notável que facilita isso é a tecnologia de reconhecimento facial. Para um número alarmante de nós, a tecnologia de reconhecimento facial tornou-se uma parte cada vez mais integrada da vida cotidiana. Desde desbloquear nossos telefones e acessar o banco online, até ter nossos rostos escaneados contra bancos de dados criminais, a tecnologia de reconhecimento facial viu um crescimento exponencial. Especialistas preveem que o mercado global de reconhecimento facial mais do que dobrará, de 3,8 bilhões de USD em 2020 para 8,5 bilhões de USD em 2025. E aí, meus irmãos, a gente se depara com essa realidade que antes era coisa de filme de ficção, não é mesmo? O uso dessa tecnologia de reconhecimento facial já faz parte do nosso dia a dia, e o que antes era novidade, hoje é rotina. Mas, enquanto isso traz uma série de conveniências, como a facilidade de acesso a serviços e segurança, também nos faz pensar sobre as implicações maiores disso, especialmente à luz das Escrituras. Veja bem, quando lemos sobre a marca da besta em Apocalipse e como o anticristo precisará de um sistema para monitorar as pessoas em larga escala, não tem como não fazer uma conexão com o que estamos vivendo. Não estou dizendo que a tecnologia de reconhecimento facial é a marca da besta, longe disso. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é a importância de estarmos alertas e conscientes sobre como as inovações tecnológicas podem ser utilizadas no futuro. É impressionante pensar como, em um curto espaço de tempo, essa tecnologia se desenvolveu e se espalhou. Isso nos lembra
de que estamos realmente vivendo em tempos em que coisas que a Bíblia profetizou há milhares de anos estão se tornando possíveis. Isso, meus queridos, deve servir como um alerta para nós, para que estejamos sempre vigilantes, orando e buscando discernimento do Senhor sobre como viver nesses tempos modernos. Mas quero que vocês entendam uma coisa. Deus nos deu sabedoria para usar as ferramentas deste mundo de forma que glorifiquem a Ele. Então, enquanto usamos essas tecnologias no nosso dia a dia, vamos fazer isso com sabedoria e discernimento. Vamos usar para o bem, para conectar com nossos irmãos e irmãs em Cristo, para espalhar o Evangelho, para fazer o bem. E mais importante, que a gente nunca esqueça que nossa segurança verdadeira não vem de senhas, biometrias ou qualquer coisa assim. Nossa segurança vem do Senhor. É Ele quem nos guarda, quem protege nossas vidas. Em tempos de incertezas, nossa fé não está em sistemas feitos por mãos humanas, mas no Deus Todo-Poderoso, que nos conhece pelo nome, que conta cada fio de cabelo em nossa cabeça e que nos ama de uma maneira que vai além da nossa compreensão. 9. Mesmo lugares aparentemente inofensivos, como shoppings modernos, empregam câmeras ocultas dentro de outdoors digitais que podem não apenas discernir sua idade e gênero, mas também seu humor. Isso permite o ajuste rápido de anúncios, usando tecnologia de detecção facial. É altamente provável que câmeras estejam monitorando você mesmo quando você está fora de casa. Por exemplo, quando baixei recentemente o aplicativo do fabricante do meu carro, descobri que ele havia registrado o histórico de viagens do meu carro pelos últimos 2 anos, fornecendo detalhes como a duração do meu estacionamento em locais específicos. Esses avanços tecnológicos e práticas de monitoramento, que agora damos como garantidos, desempenharão um papel na capacitação do governo e do domínio do anticristo no cenário mundial. 10. Vivemos em uma era em que os avanços tecnológicos alcançaram alturas incríveis, e entre esses avanços está a notável tecnologia de reconhecimento de marcha. Em um mundo cada vez mais interconectado e dependente de autenticação digital, o reconhecimento de marcha se destaca como um método biométrico único que identifica indivíduos pela maneira como andam. O reconhecimento de marcha, também conhecido como análise de marcha biométrica, mergulha nas complexidades do padrão de caminhada de uma pessoa. Ele leva em conta fatores como ritmo, velocidade, comprimento da passada e outras características distintas que tornam a marcha de cada indivíduo única. Esta tecnologia captura e analisa os dados gerados pelo movimento de caminhada de uma pessoa, criando um perfil biométrico distinto que pode ser usado para identificação ou autenticação. 11. À medida que os esforços para alcançar a globalização absoluta avançam, eles significativamente auxiliam a missão do Anticristo. Ele visa unificar as religiões do mundo, a economia e a segurança, exigindo finalmente que todos adorem a imagem da besta. Ele se oporá a tudo associado a Deus, estabelecendo-se como Deus na Terra. Para consolidar o controle econômico global, ele introduzirá a marca da besta, uma marca sem a qual as pessoas não poderão participar de transações financeiras em todo o mundo. Além disso, o Anticristo comandará as forças militares mundiais. Nas Escrituras, sempre que o conceito de globalização foi apresentado, ele contrariava a vontade de Deus. Os eventos na Torre de Babel, por exemplo, resultaram na confusão de uma única língua falada pelos habitantes do mundo. Deus os dispersou, levando à formação de diferentes grupos linguísticos. Deus também frustrou as ambições dos assírios quando tentaram subjugar as 10 tribos do norte de Israel e libertar os israelitas mantidos em cativeiro pelos babilônios. 12. Satanás, o Deus deste mundo, há muito vê a globalização como um meio de ganhar controle sobre todos os reinos terrenos. Considere o fato perturbador de que o Anticristo se opõe à adoração do Deus Todo-Poderoso. A recusa em adorar a besta resultará em perseguição e punição. Por outro lado, receber a marca da besta e adorá-la significa separação eterna de Deus. O Anticristo será energizado pelo próprio poder do inferno. Deus não vê o Anticristo,
que é a besta do mar, e o falso profeta, a besta da terra, como homens criados à imagem divina de Deus. Em vez disso, Deus os vê como bestas, como animais selvagens sob o controle do dragão, Satanás. Isso é tão importante e lança luz sobre o fato de que todos os outros seres humanos que viveram e não aceitaram Cristo serão julgados no grande julgamento do trono branco. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. No entanto, apenas 2 seres humanos, 2 seres não redimidos, não participarão deste julgamento: o anticristo e o falso profeta. Eles não serão sequer julgados, mas lançados diretamente no lago de fogo. Isso deve mostrar que essas 2 pessoas não são indivíduos comuns. Elas serão alimentadas por um nível de maldade como o mundo nunca viu antes. 13. A realidade da sociedade, cada vez mais interconectada e integrada, alinha-se com a profecia bíblica. As viagens tornaram-se mais acessíveis, permitindo que as pessoas se movam de um ponto a outro do globo em questão de horas. A comunicação evoluiu para um estágio onde, enquanto você ouve este sermão, pessoas em todo o mundo podem estar recebendo a mesma mensagem, independentemente de sua localização geográfica. Essa conectividade global, que muitas vezes tomamos como garantida, era inimaginável há apenas algumas décadas atrás. À medida que a tecnologia avança, vemos o cumprimento da profecia bíblica com mais clareza. Considerando Apocalipse 11, versículo 9, onde os 2 testemunhas são mortos e o mundo inteiro testemunha esse evento, os avanços tecnológicos atuais tornam essa profecia plausível, destacando como o mundo pode testemunhar eventos globais em tempo real. 14. Portanto, não é difícil acreditar que por 3 dias e meio, pessoas de quase todas as tribos, línguas e nações testemunharão os corpos das 2 testemunhas. A capacidade do anticristo de governar sobre todas as nações é mais evidente agora do que nunca, com a formação de organizações internacionais como as Nações Unidas e a União Europeia, que muitos veem como passos significativos em direção à realização da profecia bíblica do fim dos tempos. Embora essas uniões não sejam explicitamente mencionadas na Bíblia, elas se alinham simbolicamente com as profecias encontradas em Apocalipse e Daniel. 15. O cumprimento da profecia bíblica está se desenrolando diante de nossos olhos. A introdução da marca da besta é um exemplo disso. Para implementar seu sistema global, o anticristo precisará monitorar as pessoas em larga escala, e tecnologias como o reconhecimento facial estão se tornando cada vez mais integradas à nossa vida diária. De desbloquear telefones a acessar serviços bancários online e ser rastreado por câmeras em locais públicos, a tecnologia de reconhecimento facial viu um crescimento exponencial. Especialistas preveem que o mercado global de reconhecimento facial mais que dobrará nos próximos anos, ilustrando como estamos cada vez mais sob vigilância, preparando o cenário para o domínio do anticristo. 16. Em um mundo interconectado, onde a autenticação digital se torna cada vez mais comum, tecnologias como o reconhecimento de marcha destacam-se como métodos únicos de identificação biométrica. Essa tecnologia, que identifica indivíduos pela maneira como andam, exemplifica como inovações podem ser usadas para monitoramento e controle em massa, alinhando-se com a profecia bíblica sobre o anticristo e sua capacidade de governar sobre todas as pessoas. 17. À medida que contemplamos o crescimento sem precedentes da tecnologia e da conectividade global, é crucial reconhecer como essas ferramentas podem ser empregadas para fins nefastos nas mãos do anticristo. A Bíblia adverte sobre um tempo em que a governança global sob a liderança do anticristo empregará tecnologias avançadas para exercer controle sobre as populações. A profecia de Apocalipse 13, versículos 16 a 17, que descreve a exigência de receber a marca da besta para comprar ou vender, sugere um sistema econômico global unificado, onde a liberdade individual é severamente restringida. À medida que testemunhamos a expansão do uso de tecnologias de vigilância e sistemas de identificação biométrica, a realidade de um controle tão abrangente não parece mais distante.
18. No entanto, em meio a essas reflexões sobre o poder crescente do anticristo e a potencial perda de liberdades, é imperativo lembrar a soberania de Deus e seu plano redentor. A Escritura está repleta de exemplos de como Deus interveio na história humana, frustrando os planos dos ímpios e protegendo seu povo. Da confusão das línguas na Torre de Babel, impedindo a humanidade de alcançar suas ambições desmedidas, a libertação milagrosa dos israelitas do Egito, Deus demonstrou repetidamente sua capacidade de superar as maquinações do mal. 19. À medida que avançamos para um futuro incerto, é vital manter a fé na providência e na promessa divina. A Bíblia não apenas adverte sobre os desafios e tribulações dos últimos dias, mas também oferece esperança e salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Em meio às tribulações, somos chamados a permanecer firmes na fé, mantendo nossos olhos fixos no retorno triunfante de Cristo, que finalmente derrotará o anticristo e estabelecerá seu reino eterno de paz e justiça. 20. Portanto, enquanto navegamos pelas águas turbulentas da história humana, rumo à realização final da profecia bíblica, devemos nos apegar à esperança que transcende nossa realidade temporal. Somos encorajados a viver vidas que refletem o amor, a misericórdia e a justiça de Deus, atuando como luzes em um mundo cada vez mais obscurecido pela sombra do anticristo. À medida que enfrentamos os desafios deste mundo, façamos isso com a certeza de que a vitória final pertence ao Senhor. Que nossa fé seja fortalecida e nosso testemunho seja usado, enquanto aguardamos com expectativa o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, enquanto nos deparamos com as inovações e desafios deste tempo, é imperativo mantermos nossa fé ancorada nas verdades eternas da Palavra de Deus. Diante da expansão da tecnologia e da conectividade global, que possamos usar essas ferramentas para glorificar a Deus, espalhando o Evangelho e unindo-nos como uma comunidade global de fé. Em um mundo que caminha para a realização das profecias bíblicas, nossa maior força reside na nossa unidade em Cristo, sustentada pela esperança da sua segunda vinda. Que continuemos vigilantes, orando e buscando discernimento divino, para que, independentemente das circunstâncias, possamos permanecer fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas, refletindo seu amor e luz em meio às trevas deste mundo.